Olá, bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para servir você todos os dias com coisas novas que ajudam você a se tornar uma melhor pessoa, um melhor cidadão na sociedade, enfim, ativar a sua melhor versão. Eu sou o Maurício Marques e quero convidar você a fazer algumas coisas. Primeiro, é novo aqui na nossa série, não conhece a série 40 Dias pela Vida? Clica aqui, a gente te leva lá no começo. Já está inscrito no canal e clicou no sininho? Então você vai receber todas as novidades todos os dias quando entrar um vídeo novo. E por fim, dá o seu like. Eu queria convidar você a fazer um passeio comigo hoje, no dia 23 dessa jornada de 40 dias. Eu quero começar com algumas perguntas. Você já discutiu com alguma pessoa acerca de algum assunto e ficou um tempão, blá 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 blá, batendo boca, e no final você chegar à conclusão que cada um estava falando de um jeito a mesma coisa? Sabe como é que isso chama? Ponto de vista. Esse é o nome do nosso tema de hoje, ponto de vista. Todo mundo tem um ponto de vista. Isso quer dizer, todo mundo tem uma opinião acerca de alguma coisa. Ou pelo menos deveria ter. Antes de termos a consciência de que nós somos propriedade exclusiva de Deus, opa, peraí, que papo é esse propriedade exclusiva de Deus? Queridos, quando você e eu entregamos a vida para Jesus, Ele nos compra, Ele passa a ser o nosso dono, Ele passa a ser aquele que pagou a conta por todos os nossos pecados e nos leva. E passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Isso a gente vai falar num outro episódio. Mas a partir do momento que você tem essa consciência, você sabe que você já não é mais dono do seu nariz, porque antes você fazia como você bem queria. Agora, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo acerca dos nossos pecados, nós recebemos a revelação, sabe do quê? Da misericórdia e da graça de Deus. O Espírito Santo não vem apenas dizer, uau, pecador, desgraçado. Não, inclusive ele nem fala desse jeito. Mas ele mostra que o que a gente faz é tão errado que faz mal para a gente, para os outros e principalmente nos separa de Deus. Então a gente aceita, você aceita, eu aceito, nós aceitamos. Falei de todas as maneiras possíveis. O quê? A graça e a misericórdia de Deus. Mas para fazer isso, para nos apropriarmos da graça e da misericórdia, nós precisamos então aceitar que a obra da cruz é suficiente para a nossa salvação. Ou seja, o Espírito Santo nos revela que o nosso pecado não apenas faz mal, mas também nos dá consequências. Como assim, Maurício? Por exemplo, quando uma pessoa comete um crime, todo crime tem uma consequência. No mundo espiritual, o pecado é como um crime e existem consequências. E nós precisamos entender que o Espírito Santo vai nos mostrar também as consequências e se precisarmos passar por alguma coisa, ele vai estar junto com a gente. Agora, quando nós somos confrontados por alguém, como é que nós reagimos? Com as nossas razões, nossos motivos, damos nossas explicações. Ah, eu fiz por isso, eu fiz por aquilo, porque ele me empurrou primeiro, foi ele que disse. Só que chega um momento que nós queremos não apenas ficar justificando, mas nós precisamos ser justificados. E nós, como filhos de Deus, precisamos tomar uma decisão. E nós já falamos isso num episódio anterior. Se nós queremos ser só salvos, ou seja, ir para o céu um dia, ou queremos nos tornar discípulos. Gente, que privilégio tremendo de trazer o céu para a terra. Isso nós falamos no episódio 19. Mas a partir do momento que nós decidimos ser discípulos de Jesus, nós precisamos nos negar e tomar a nossa cruz. Maurício, mas a gente já falou isso. Calma, se você já viu, fica tranquilo que a gente chega lá. Se eu decidir ser discípulo de Cristo, eu passo a viver de acordo com o que o apóstolo Paulo escreveu. E se você já tomou essa decisão também, isso serve para você. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos compreender. Já não sou eu quem vive. Ou seja, não mais eu governo a minha vida. Agora quem governa a minha vida é Cristo. Está entendendo isso aqui? Quando o apóstolo está dizendo isso, ele está dizendo, você governava a vida, mas agora Cristo passa a ser o governante da sua vida. Suas decisões erradas te levaram a sofrer e estar separado de Deus. Agora você vai decidir de acordo com a revelação de Cristo. E como que isso funciona? Eu ainda tenho a minha opinião se eu entrego a vida para Jesus, lógico. E eu tenho meu ponto de vista e a minha vontade, com certeza. Porém, se eu decidir ser discípulo de Jesus, eu decidi que Cristo é quem vive. E o ponto de vista que mais me interessa para eu tomar decisões é o ponto de vista de Jesus. Mas como eu vou saber qual é o ponto de vista de Jesus? O ponto de vista de Jesus nós recebemos de acordo com aquela frase, eu vivo pela fé. Talvez você fale, bem, não entendi. Então vamos entender.
O que é fé? Fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, a certeza das coisas que eu estou esperando. Isso é o que diz. Puxa, está complicado ainda. Tá bom, então como que eu recebo fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Ou seja, o discípulo não vive para si. Ele não vive para suas opiniões e suas vontades, apesar de tê-las. E a prova disso é que Jesus conversa com o Pai e fala: Pai, tua vontade, minha vontade, passa o cálice, seja feita a tua vontade. No final, Jesus fala: eu tenho a minha opinião, mas a tua opinião é que vale. Simplesmente por uma razão, que ele era filho. No meu caso, além de filho, eu fui comprado. No seu caso, além de filho, nós somos comprados. Com que preço? Jesus pagou o preço. E o apóstolo Pedro, o mais bocudo, que tinha mais opinião dos discípulos de Jesus, ele escreve na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, quem? Aqueles que decidiram ser discípulos. Presta bem atenção agora. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendeu? Propriedade exclusiva de Deus. Propriedade. Você é uma propriedade, Deus é o proprietário. Só que ele não te trata como objeto, ele te trata como filho, como noiva, ele te trata como amigo. A partir do momento que eu decidi ser de Jesus, quem decide é Jesus. A opinião que vale é a dele. O ponto de vista mais importante é o dele. Sabe por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois é ele eternamente. Assim sendo, não vivemos mais pelo nosso ponto de vista. Não vivemos mais pelo ponto de vista da carne, nem das nossas opiniões frustradas. Nós vivemos pelo ponto de vista perfeito celestial. Você decide qual ponto de vista vai prevalecer, o eterno ou o temporal. Até o próximo episódio, se Deus quiser.